Oi, meu nome é Bianca e este é o canal Meu Lado da Cruz. No vídeo de hoje eu quero falar especialmente com os noivos católicos que estão se preparando para o sacramento do matrimônio e estão naquela fase angustiante, também gostosa, graças a Deus que é uma vez só na vida, de preparar a cerimônia e a festa. Se haverá, recepção, que estão nessa fase de preparação, buscando fazer o melhor possível para assim mais agradar a Deus. A minha dica é a seguinte: estejam atentos à roupa das madrinhas. Eu sei que não são os noivos que escolhem, cada convidado escolhe as suas roupas, mas nós, como noivos, podemos contribuir muito para que não haja inconvenientes. E infelizmente se percebe, nos casamentos católicos que fica bem claro, assim, quando não há esse cuidado. Porque uma coisa é entre, sei lá quantos casais de padrinhos, haver uma ou duas madrinhas que estejam indecentes. Outra coisa é quando a maioria está com roupas indecentes, inadequadas, para usar em qualquer lugar, mas inadequadas sobretudo para estar dentro da igreja. Então, este cuidado, como católicos, nós precisamos ter, porque isso fala do nosso pessoal, do zelo pessoal que o casal tem com Deus, com as coisas sagradas, com a casa, o templo de Deus, e também o respeito para com o sacerdote. Porque, poxa vida, que falta de respeito, não é mesmo? Quando as madrinhas estão com decotes absurdos, com as costas de fora, com fendas nas coxas, e o sacerdote ali. O sacerdote que deu a sua vida pela igreja, que deu a sua vida pela salvação das almas, é um celibatário, é um homem que morreu para si, para que nós vivamos, para trazer o Cristo sobre a face da terra. E daí, cheio de mulheres seminuas diante dele, na frente do altar, gente, isso é terrível. Então nós precisamos tomar o cuidado para que isso não aconteça, ou que isso aconteça o mínimo possível, porque realmente saiu das nossas mãos, saiu do nosso controle, não diz respeito a nós, a nossa parte nós temos que fazer. Isso, a nossa consciência tem que estar tranquila, sabe? A minha parte eu fiz. Eu alertei, eu ensinei, eu indiquei como deveria ser a vestimenta. Se não respeitaram, aí é da consciência de cada um. Mas como noivos católicos, nós devemos fazer a nossa parte. Então, a minha sugestão é a seguinte: quando nós convidamos para um casal para padrinhos, geralmente nós levamos um convite à parte, Isso tem sido muito comum hoje em dia. Não apenas o convite oficial, formal do casamento, mas um convite especial. Ah, você quer ser meu padrinho, minha madrinha, nananana. Então, quando você está fazendo este convite e coloca lá a indicação, eu quero tal cor, eu quero não sei o quê. Poxa, se nós temos cara de pau suficiente para determinar a cor e o tom da roupa que outra pessoa está usando, cadê o senso de zelo pela casa de Deus? Cadê a coerência cristã? Cadê o amor pela Santa Igreja suficientes para também colocar lá entre os dados o que não é adequado de se usar dentro da igreja? Porque se nós somos católicos, nós temos que ser coerentes, que usar dentro da igreja, espaço físico, igreja com I minúsculo, aquilo que a igreja com I maiúscula, a instituição divina, nos aconselha, nos ensina que é o justo, que é o adequado para ser usado na casa de Deus. Então, no meu casamento, meu esposo e eu fizemos o seguinte, Fizemos um convite bem grande em forma de pergaminho para os padrinhos, para fazer o convite para eles. Unimos assim folhas, ficou algo bem comprido, ficou bem bonitinho, e nós colocamos ali para as madrinhas de maneira bem especificada como poderiam vestir-se, ou melhor, como não deveriam vestir-se, como não poderiam vestir-se. E daí estava escrito ali: nada de fendas, nada de decotes, nada de transparências, nada de enfim, todas essas coisas que nós sabemos que revelam o corpo, que são atrativas, que têm como intenção fazer
fazer com que o corpo da mulher se destaque, chame atenção. Todas essas coisas nós especificamos e colocamos aquela frasezinha, um trecho de uma música católica que diz: veste com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Para o convite dos demais convidados, né, no convite dos convidados de fato, nós não colocamos todas estas especificações, porque senão ficaria realmente muito chato, né? Não se faz esse tipo de coisa. Não digo que não possa se fazer, não se costuma fazer esse tipo de coisa, tá? Se a sua consciência diz, não, mas eu vou fazer porque eu conheço meus convidados, o problema não é meu. Eu não tô dizendo que não pode, eu tô dizendo que não se costuma fazer. Geralmente, os convites, eles apresentam o quê? Uma indicação de traje, certo? É casual, chique, esporte, não sei o que, casual, esporte, sei lá, eu não sei pela etiqueta quais são os trajes. Mas geralmente os convites, eles têm essa indicação de traje. E nós colocamos também a indicação de traje, que pode ser uma frase de um santo sobre as vestes, pode ser uma frase de um santo sobre a modéstia. Enfim, a indicação, use a criatividade, reze, pergunte ao bom Deus o que ele sugere, pergunte para o seu diretor espiritual o que ele sugere, mas assim, se você sente que é importante, e se você não sente, eu te digo, é importante, faça isso, porque se nós católicos temos muitas vezes a nossa consciência tão deturpada, tão corrompida pelo mundo no qual nós crescemos, no qual nós vivemos, imagine as pessoas que não têm a mesma fé que nós, elas não fazem a menor ideia de como se vestir e de como se portar dentro da casa de Deus. E somos nós, os católicos, que os estamos convidando para estar dentro da igreja, que devemos indicar como devem se portar. Isso não é falta de educação, pelo contrário, isso é respeito pelo sagrado, isso é respeito por Deus e pelo seu templo, por sua habitação. Então, não esqueçamos que os padrinhos e madrinhas, eles ocupam, e foi algo confiado por nós mesmos, eles ocupam na cerimônia uma posição de destaque. Serão eles aqueles quem aconselharão os noivos, quem auxiliarão os noivos em suas necessidades. Então, se nós estamos escolhendo eles para ter uma posição de destaque, é justo e é necessário que, como católicos, nós os ensinemos como devem portar-se dentro da casa de Deus, se porventura eles não saibam, por não viver a mesma fé que nós. E é outros 500 a questão da escolha dos padrinhos em si. Aqui eu tô sugerindo que vocês se atentem a colocar uma notinha especificando o que é justo que se utilize na casa de Deus e o que é absolutamente indevido e que não será tolerado. Então, assim, se vocês não tinham pensado nisso, gente, pensem, façam isso, façam a indicação de traje, porque é negligência da parte daquele que é católico, que busca viver a sua fé, que vai bater o cartãozinho na missa todo domingo, não prestar atenção com o respeito devido dentro da casa de Deus. Poxa, estarão diante do sacrário, diante do próprio Cristo, Cristo Eucarístico, diante do sacerdote. Nós temos que ter consciência e não podemos ser negligentes. Então, fica, né, a minha dica. Especifiquem tanto no convite, principalmente no convite das madrinhas, de forma assim mais específica mesmo, e também no convite dos convidados em geral, coloquem ali indicação de traje, pelo menos escrevam um traje modesto. E se alguém perguntar, explique, cubram os braços, né? Cubram pelo menos os ombros, cubram o peito, nada de decotes, usem roupas não colantes, né? Nada de roupa a vácuo. Daí, se alguém perguntar, vocês explicam mais especificamente. E assim, ó, lembrem-se, convém antes agradar a Deus do que aos homens. Nós não podemos servir a dois senhores. Então, se vocês estão pensando, nossa, mas que chato, vai ficar chato isso. Não, gente, não vai ficar chato. Porque assim, nós somos representantes, nós somos membros da Igreja Católica. Se nós estamos convidando eles para dentro da nossa casinha, que na verdade é a casa de Deus, o mínimo que nós esperamos e que os outros devem esperar também, é que nós tenhamos o respeito bastante para mostrarmos com as nossas atitudes como devem se portar e como devem se vestir, e amor o bastante, zelo bastante para evangelizarmos e para ensinarmos aqueles que não
têm a mesma fé que nós, mas que por carinho, por consideração a nós, estarão no nosso ambiente. Então, o ambiente é um ambiente católico, as pessoas devem se adequar a ele. A gente tem que parar com esse negócio de a igreja se adequa ao mundo, mas o mundo não se adequa à igreja. Não, gente, tá errado. É justamente o contrário. É o mundo quem deve se rebaixar e se prostrar diante da igreja, e não a igreja se prostrar e se diminuir e ficar agradável ao demônio por conta do gosto do mundo. Então, sejamos coerentes com a nossa fé. Se você concorda, se você tem um casal de amigos que está prestes a casar, mande este vídeo para eles, ajude essa mensagem a ser divulgada, porque se percebe que muitas pessoas não pensam nisso, mas é necessário que nós pensemos. Salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo.